Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Hoje nós vamos conversar com o escritor Nicolas Pérez, ele que vai estar aqui com a gente para falar sobre o livro dele, Entre Sonhos e Pesadelos. Nicolas, querido, você está por aí? Tô por aqui sim. Bom dia, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem, e você? Tudo ótimo, que maravilha. Abri a maratona de setembro com você. Você é o primeiro escritor da maratona de setembro. Seja muito bem-vindo, tá? Obrigado. Me diz uma coisa, é tua primeira entrevista em podcast ou você já fez algo do tipo? Não, é minha primeira experiência com podcast. Que maravilha! Olha a responsabilidade, né, gente? Você costuma fazer live também ou não? Eu vou começar logo. Já tenho uma marcada aí com a editora. Então logo tô nas lives aí também. Que maravilha! Você vai adorar. Bater papo literário é sempre bom. Divulgar o livro é uma delícia. Depois que você começa, você não quer parar mais. Bom, sua primeira entrevista em podcast, seja muito bem-vindo. Eu quero te agradecer imensamente pela oportunidade de estar divulgando o seu trabalho, de receber você aqui para falar um pouquinho mais sobre o seu livro, tá? Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Oi, Nicolas, me diz uma coisa, você é de qual estado do Brasil? Eu sou de São Paulo. São Paulo, mas você é paulista? Você nasceu aí? Eu nasci no interior, né? Eu sou indaiatubano. E conhece o Rio de Janeiro? Nunca fui pro Rio. Você sabe que eu não conheço São Paulo, mas eu tenho muita vontade de conhecer o litoral. Dizem que o litoral de São Paulo é belíssimo. Você conhece o litoral ou não? Conheço sim, já fui algumas vezes em algumas praias aí. Que delícia! Bom, eu tô aqui com a tua capa, que a gente tem que falar sobre essa capa. Gente, vocês sabem, quem me acompanha aí sabe que eu sou a doida da capa. E a capa do livro do Nicolas é simplesmente lindíssima. Ela, a princípio, Nicolas, quando eu dei de cara com ela, eu falei assim, cara, isso é uma bandeja em prata, né? E o livro, a capa tá ali. E aí depois eu revendo, eu falei, será que isso é uma moldura? Me diz uma coisa, essa produção dessa capa, essa cor bordô, que eu sou apaixonada, aliás, o livro que eu vou lançar em dezembro esse ano, tem esse bordô, eu acho lindíssimo. Como é que foi a produção da capa do teu livro, Nicolas? Então, inicialmente ela foi uma idealização minha mesmo. A editora, ela manda meio que uma entrevista para você dar suporte para ela criar a capa para você, né? E partiu de mim essa ideia. Inclusive eu fiz um protótipo e é como um espelho mesmo. Tem muita referência com o livro isso. E a ideia é como se, ao abrir a capa, você fosse realmente transportado para o mundo do livro, que é atrás do espelho mesmo. É essa a ideia. Isso é um espelho? É um espelho. Menino, eu não tinha visto isso como um espelho. Olha que interessante, os pontos de vista de cada pessoa. Eu achei que fosse uma bandeja em prata. Depois eu olhei novamente e vi um quadro com uma moldura também lindíssimo. E agora não, você está me dizendo que é um espelho. Jamais passou pela minha cabeça um espelho. Quer dizer, é aquela ideia falsa, né? Que deixa a pulga atrás da orelha do leitor. Essa capa tá lindíssima, esse prata, esse negócio todo desenhado, as letras, as fontes também. Você falou aí que o teu livro foi publicado por editora, né? Isso.
Qual foi a editora? A editora Pendragon. Editora Pendragon, eu já ouvi falar, conheço alguns autores dessa editora, tenho visto alguns trabalhos. Eles são só de suspense e terror, Nicolas? Não, ela aborda vários temas, assim. Tem fantasia, tem terror, tem ficção científica e etc. Porque eu vejo no Instagram que o estilo deles não a gente não vê quase todos os gêneros, né? Mais pro terror, suspense, enfim, mistério, por isso que eu perguntei. Você é o teu primeiro livro publicado? É o meu primeiro livro. Que maravilha! Você publicou ele quando? Olha, eu entrei em contato com a editora ano passado. Meados de agosto, mais ou menos. Mas aí você publicou ano passado? Não, ele vai entrar em pré-venda ainda. Nós estamos falando de pré-venda, gente, que maravilha. Qual é a previsão? Para ele estar publicado? Ele vai ser publicado agora em outubro, né, mês das bruxas, então tem tudo a ver com o livro aí. Tudo a ver, realmente. Você gostou dessa experiência? Está gostando dessa experiência de publicação por editora? Ou você tem planos futuros, por exemplo, para um próximo livro fazer de maneira independente? Como é que está essa sua experiência por publicação por editora? Olha, tá bem interessante, viu? Eu acho que principalmente o design do livro é incrível, o trabalho que eles fizeram, que, tipo, acho que eu já experimentei fazer alguns designs assim, mas eu não cheguei nesse nível, não. Então o trabalho deles é muito profissional, muito legal, e eu acho que vale muito a pena você começar por uma editora. Mas eu não nego fazer de forma independente no futuro. Entendi, eu acho que na verdade, esse negócio de publicar por editora ou fazer uma publicação independente, eu acho que cada um tem um estilo, cada um tem um perfil. Eu trabalho com autores que fazem publicação por editora porque não tem tempo para investir em publicação independente, porque a independente ela te exige muito. A editora não, você vai lá, investe, eles fazem todo o processo e você só autoriza ou não. Então eu acho que isso vai de cada escritor, de cada perfil. A gente tem muitos autores que não são só autores, eles são autores e trabalham, por exemplo, como professores, como arquitetos, tem uma segunda, uma primeira profissão, além de ser escritor. Então vai de cada perfil. Agora, ô Nicolas, eu tô com a sinopse aqui do teu livro, eu posso ler um pouquinho para botar a galera aí mais a par da tua história? Claro, por favor. Gente, eu vou ler um trechinho para vocês do livro do Nicolas Pérez, chamado Entre Sonhos e Pesadelos. Acha que conseguiria fazer isso com a criatura atrás de você? Nessa trama, prestes a ser desvendada, encontrará histórias que inicialmente parecerão sem conexão alguma. Porém, através desses relatos, assumindo o papel do assassino, da vítima e do cúmplice, sentirá na pele o poder dos pesadelos que a besta é capaz de criar. Gente, esse é só um trechinho da sinopse. Ô Nicolas, do que se trata o seu livro, a sua história? Então, ele é um compilado de contos, né? E ao longo da leitura, assim, você vai percebendo pontos de conexão. Então, eu gosto de ver como um tema central na história, e cada conto contando sobre um pouquinho de cada personagem, você vai começando a desvendar essa coisa assim, tipo, nossa, mas o que tá acontecendo aqui, sabe, assim? Então, eu acho que ele é bem assim, sabe?
E engloba tudo. Tem terror pesado, tem um pouco de ficção científica. São coisas assim, sabe, no meu livro. É por isso que ele vai ser publicado em outubro, né? Dá certinho. Agora eu estou entendendo por que você vai lançar ele em outubro, que tem tudo a ver, gente. Para quem gosta de contos aí, de suspense, de terror, é uma boa pedida. Agora, ô Nicolas, quantas páginas tem teu livro? 200 páginas. 200 páginas. Você levou quanto tempo no livro? Olha, eu levei bastante tempo. Eu acho que mais de 2 anos. Que eu comecei a me introduzir no conto, né? Aí eu fui escrevendo um conto aqui, um conto ali. Aí chegou um momento que eu quis entrar num concurso por uma outra editora. Aí eu falei assim, poxa vida, eu acho que dá para eu criar um livro com isso, né? Aí eu juntei, comecei a criar essas pontes de conexão. Aí nasceu Entre Sonhos e Pesadelos. Que coisa! Esse nome, Entre Sonhos e Pesadelos, de onde surgiu? Como é que você teve essa ideia de intitular a tua obra Entre Sonhos e Pesadelos? Principalmente porque eu descrevo muito os pesadelos dos personagens. Aí eu gosto dessa nuance, né? Tipo, o sonho é uma coisa que você idealiza e tal, mas também tem a questão do pesadelo, que é o oposto, né? Que a gente vive essa coisa, assim, tipo, todos os dias, né? Eu acho que foi daí que surgiu o título. Que maravilha! Alguém na tua família escreve ou é só você, Nicolas? Eu tenho um tio-avô que escrevia, na verdade, porque ele já faleceu. Eu não cheguei a conhecer ele, mas eu acredito que muito dessa vivência dele, assim, talvez tenha vindo para mim, assim, pela família, sabe? Ele tem livro publicado ou não? Ele teve um livro só publicado. Que maravilha, quer dizer, já é de família a arte, gente. Assim que é bom, né? Que vai passando para as gerações. Agora, Nicolas, a gente está vendo aí no mercado editorial um grande consumo de e-books, né? O famoso livro digital. Muitos leitores estão preferindo comprar um e-book do que investir, por exemplo, em 60, 50 reais no livro físico. Como é que você vê dentro como escritor publicado, como leitor, como é que você vê esse mercado digital cada vez maior dentro da publicação? Você acha que isso é positivo, porque os e-books são mais acessíveis, então as pessoas acabam consumindo mais? O que você pensa sobre isso, essa versão física versus o e-book, o livro digital? Olha, eu acho bem promissora essa ideia. Justamente por ser mais acessível, eu acho que espalha melhor, né, a literatura no geral para as pessoas. Mas eu, como leitor, eu não dispenso livro físico, porque, cara, é uma experiência completa, né? Você sente o cheiro, você toca nas páginas e tudo mais, e isso também não tem preço. Exatamente. A gente estava outro dia fazendo um debate sobre o livro físico terminar. Você acha que existe essa possibilidade de daqui, sei lá, 100 anos, 20 anos, 50 anos, o livro físico ser assim extinto? Ou você acha que isso é muito impossível? Eu acredito que não vai ser extinto, não, porque como posso dizer? É uma coisa, sei lá, que vem de muito tempo, sabe? O livro físico. Então eu acho difícil ele ser deixado de lado. Pois é, a gente fala do livro físico, né? Mas a gente esquece que há 2000 anos atrás, o papel, né? Óbvio, a humanidade não tinha o e-book, né? Então, o papel, ele venceu várias
vários milênios aí no nosso mundo. Então, daqui para frente, eu não sei também como é que vai ser, mas eu acredito que o público do livro físico não acabe assim tão rapidamente e tão de maneira prática, né? Acho sim que o físico vai perpetuar durante muito tempo e eu, como leitora, fico feliz quando eu penso nessa possibilidade. Como escritora também, porque eu adoro o livro físico, né? Vamos combinar. Agora, ô Nicolas, você na hora de escrever o teu livro, durante o processo de escrita do teu livro, você teve uma ajuda de leitores betas ou você simplesmente produziu o teu livro sozinho? A parte da escrita em si foi minha mesmo, pessoal. Só que eu sempre divulgava para os meus amigos, eu participei de concursos, então eu tive um feedback positivo. Então isso me deixou muito mais à vontade para continuar escrevendo e aí entrar nesse mercado, né, da publicação e tudo mais. Entendi. Para você, qual foi, assim, a parte mais fácil e mais difícil durante o processo de escrita? O mais difícil é quando você encontra as barreiras, né, do bloqueio e tudo mais, você fica, meu Deus, o que eu faço agora? E não vem nada na cabeça e tal. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Mas e também, inclusive, né, publicar em si, né? Porque é uma baita de uma exposição sua, né? O seu pensamento, principalmente se tratando de escrita, que é uma coisa que vem lá do subconsciente, uma coisa extremamente pessoal. Então, vencer essa barreira foi um pouco difícil. Mas a escrita em si, para mim, ela é muito natural. Então, eu acho que o fato de escrever em si, né, colocar as palavras no papel e tudo mais, ele vem naturalmente, sabe? Pois é, eu já ia entrar nessa questão. Você escreve desde quantos anos? A escrita começou para você quando você era adolescente, criança, na fase adulta? Como é que foi isso? Quando criança, inclusive no tema do terror, porque olha que loucura, né? Hoje em dia eu acho que é uma coisa impossível de acontecer de novo, mas as minhas professoras, tipo, da terceira série, quarta série, pediam pra gente escrever histórias de terror. Então, se trazer pra realidade de agora, nossa, é uma coisa muito absurda, assim, sabe? Mas foi quando eu era criança, eu comecei a escrever as primeiras histórias de terror. Meu Deus, é praticamente Foi, né? O Nicolas foi um Stephen King mirim, gente. Porque desde criança escrever contos, histórias de terror não é qualquer um não, tá? Até porque criança tem aquele receio de falar, de escrever coisas de terror, né? Eu, na minha concepção, é a primeira vez que eu vejo um escritor e diz que desde criança escreve algo do tipo. Você falou aí recentemente do bloqueio. Quer dizer, você passou por um bloqueio durante o processo de escrita do teu livro? Passei. Não foi uma coisa que durou muito tempo, mas sabe quando você chega num momento e fala, para onde eu vou agora? Aí aquela dúvida gigantesca que aparece e você não sabe como solucionar. Então foi mais ou menos assim. Foi mais pro final do livro, inclusive, na parte de amarrar todo o enredo e solucionar as questões, né, que ficaram em aberto. E como é que você conseguiu driblar esse seu bloqueio para concluir o teu livro? Eu acho que não forçar. Deixar as coisas virem naturalmente, sabe? Ir pensando a respeito das nossas próprias vivências e tudo mais. Aí acabou fluindo e eu consegui finalizar. Foi basicamente assim. Que maravilha! Agora, o Nicolas, eu costumo dizer que nem todo leitor é escritor. No entanto,
todo escritor, ele precisa ser um excelente leitor. Como é que é a tua relação com a leitura? Você tem, não tem? Como é que funciona essa dinâmica com a leitura na sua vida? Ela é muito presente, né? Precisa ser, porque é daí que a gente tira inspirações, tanto de estilo, tanto do que escrever e tudo mais. E eu sempre explorei muito os títulos de terror. Inclusive, Stephen King é um grande mestre para mim, porque foi ele que introduziu a escrita na minha vida, né? Depois de eu ler alguns livros dele, me inspirar no estilo dele, e enfim, aí vir para mim essa parte da escrita, né? E você tá lendo alguma coisa agora ou não? Eu tô lendo uma recomendação sua, inclusive, de que você postou o Dom Casmurro, porque sempre me veio na cabeça a questão da Capitu traiu ou não traiu, e eu nunca li esse livro. Aí eu fiquei super curioso para saber. Gente, só para vocês entenderem, essa semana, né, vocês sabem que eu faço leitura finalizada, e aí eu postei o Dom Casmurro, porque eu tô consumindo muito Machado de Assis, eu gosto muito, não é o meu favorito, mas eu gosto, e aí eu postei Dom Casmurro essa semana, e o Nicolas veio lá e falou, bom, vou ler, que coisa, e realmente o livro é sensacional. Capitu nos deixa com a pulga atrás da orelha. Você vai adorar Dom Casmurro. O Machado, ele tem uma genialidade ali que te tira da tua zona de conforto. Então, quem não leu Dom Casmurro, por favor, pegue o livro, tá no Kindle Ilimitado, vocês podem ler, que é uma delícia. Depois eu quero saber o que você achou, hein, Nicolas? Vou te cobrar. Pode deixar, que eu falo sim. Agora, ô Nicolas, a gente já pode falar sobre um novo livro ou tá muito cedo? Podemos falar sim. Que maravilha! Já tá produzindo nova obra? Na verdade, eu tenho 4 livros escritos, fora Intenções e Pesadelos. Meu Deus do céu! E você já tem, assim, planos para ano que vem, por exemplo, publicar o segundo ou não? Tenho plano sim. E é terror, é mistério, como é que é? Fala um pouquinho pra gente. Então, o próximo que eu tenho intenção de publicar, ele é uma fantasia, na verdade. Uma fantasia meio dark, assim, meio sombria. Que maravilha, quer dizer, é um gênero que ele explora bastante, então a gente pode esperar coisa boa por aí. Ô Nicolas, você como escritor publicado, tá? Qual é o conselho que você dá para novos autores que estão chegando no mercado, publicando pela primeira vez? Qual é o conselho que você dá para eles? Eu acho que para investir, porque é uma área muito interessante, muito que mostra muito de você, sabe, para as pessoas. A melhor maneira de você falar sobre você mesmo assim seria na escrita de um livro. Então eu acho que vale muito a pena. É por isso que eu falo que publicar livro é um ato de coragem, né? Você precisa ser muito corajoso, muito corajosa para publicar um livro, porque não é todo mundo que tem essa coragem. Todo mundo pode ser escritor, mas nem todo mundo tem coragem de publicar o seu livro. Exatamente por essa questão de se expor, de uma pessoa, por exemplo, ler o seu livro e tentar entender o que se passa dentro de você. Porque quando a gente escreve, evidentemente, nós colocamos no papel experiências, características que nos rodeiam. Isso também é uma forma de exposição. Então, publicar livro é um ato muito corajoso. A gente falou ainda há pouco sobre leitura e autores. Qual é o teu escritor favorito? Atualmente é Stephen King ainda. E escritora, você tem alguma ou não? Alguma escritora? Eu acredito que é Suzanne Collins.
Olha que bacana. Me diz uma coisa, você separou pra gente um trecho narrativo do seu livro para que a gente possa conhecer um pouquinho da sua história? Separei sim. Você pode ler pra gente? Posso. Vamos lá. O jovem sequer pensou no que estava fazendo antes de disparar porta fora. Se Carlos está achando que vai conseguir me pegar sem precisar lutar, tá mais do que enganado, afirmou para si mesmo. Mas, ainda assim, achou estranho o fato da expressão 10º dia ter soado muito mais alta do que o tom casual que o médico pronunciava as palavras. Uma tonteira, de repente, embaralhou toda a visão de Thomas, forçando-o a parar de correr antes mesmo de chegar ao final do corredor que o conduzira até o laboratório prisão mais cedo. Em pouco menos de 1 minuto, o jovem já havia perdido os sentidos e jazia, inerte, no piso frio. Foi que... Ai, gente, esse trecho aí é o quê? É um conto? Isso. É um conto completo. Maravilha. Ai, vem cá, não tem como você ler mais um conto pra gente, não? Mais um pedacinho de alguma coisa? Eu adoro isso, gente. Você se incomoda, Nicolas, de ler mais um pra gente? Deixa eu pegar o livro aqui. Aí eu já leio mais um trechinho para vocês. Maravilha, gente. Lembrando que essa entrevista vocês vão poder ouvir pelo aplicativo do Spotify, pela Anchor, canal do YouTube, onde vocês vão poder se inscrever. Tá? A maratona vai até o dia 17, não só com entrevistas aqui pelo podcast, mas também através de lives lá no meu Instagram, MoniqueMM18. Tem muita coisa boa nesse mês de setembro. Nicolas, quando você puder, pode ler, tá? Tá bom. A contorcionista ergueu a cabeça lentamente, seu pescoço emitindo sons como de ossos se partindo, e mostrou seu rosto sem feições pela primeira vez. O apresentador retirou sua cartola, seu sorriso e suas bochechas rosadas indo ao chão, ambos parte de uma máscara, evidenciando assim seu rosto extremamente semelhante ao da mulher, com exceção da cicatriz que cruzava a região onde deveria estar sua sobrancelha direita. A luz voltou a oscilar e dessa vez ininterruptamente. Alice acabou derrubando seu ursinho de pelúcia no chão e percebeu que todos inclinaram a cabeça para a esquerda, ligeiramente e devagar. O rádio tocando notas isoladas que ficavam cada vez mais graves, depois parando abruptamente. Ela só teve tempo de cobrir o rosto. O estalar do chicote foi a última coisa que ouviu. Oh, meu pai eterno, gente! Eu adoro o livro assim. Bom, o teu livro vai ter audiobook, ô Nicolas? Eu não tenho certeza. Olha, o audiobook, ele tem tomado um espaço aí no mercado muito grande, porque o audiobook, ele abrange um outro leque de leitores, né? Inclusive os deficientes visuais. Eu sempre falo isso para os meus autores, porque eu acho que é um investimento muito válido. Então, se você puder, futuramente, ou logo após o seu lançamento, disponibilizar o audiobook do seu livro, você vai agregar bastante aos seus leitores. Então, pensa nisso com carinho, porque é um investimento que vale a pena, tá? Tá bom, tá anotado. Inclusivo, que a gente diz. Agora, ô Nicolas, eu vou te dar uma frase e você completa ela, pode ser? Tá bom. Eu amo ser escritor porque me faz cada dia ser eu mesmo. Ai, gente, que resposta boa, né? É assim que a gente conhece um escritor, quando nem precisa pensar para responder. Vamos fazer uma rapidinha literária? Pode ser. São 7 perguntas e você não pensa, você só responde, tá? Tá bom. Você prefere livro único ou série? Livro único. Ler de dia ou à noite? Ler de noite. Com spoiler ou sem spoiler? Totalmente sem spoiler. Livro físico ou digital?
Livro físico. Romance ou ficção científica? Ficção científica. Ou um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Vários ao mesmo tempo. Você empresta livro ou sai correndo? Saio correndo. Muito bom! O Nicolas é um dos meus. O Nicolas, seu livro vai ser publicado em outubro. Você já tem a data certa? A data exata eu ainda não tenho. Tá. Ele vai estar à venda aonde? Pré-venda, em site, em Instagram, em editora. Quem quiser comprar o teu livro, tem e-book, tem livro físico, fala pra gente como é que tá essas questões. Vai ter e-book, sim, livro físico, vendidos pelo site da editora, pela Amazon e os principais aí. A editora é a Pendragon, é isso? Pendragon, isso. Pendragon é o nome da editora, gente. E aí, quando o livro for lançado, vocês vão conseguir acessá-lo em formato e-book e livro físico pela Amazon, pela editora. Qual é o teu Instagram para quem quiser te conhecer, te seguir, acompanhar mais o teu trabalho? É nick.peresautor. Gente, eu vou colocar o Instagram do autor na descrição lá do canal do YouTube, tá? Do Livro Não Me Livre. E lá vocês vão conseguir acessar a entrevista e eu vou deixar na descrição o Instagram dele. Você tem Facebook, TikTok também ou não, Nicolas? Facebook eu tenho, mas é um meio que eu não costumo postar nada, assim. E o TikTok ainda não tenho, não. Ah, entendi. Então, gente, é pelo Instagram, tá? Vocês vão poder seguir, conhecer mais sobre o livro e o trabalho do nosso autor, tá? Nicolas Peres. Vou dizer aqui para vocês novamente o nome do livro, para vocês não ficarem perdidos. Entre Sonhos e Pesadelos. A pré-venda começa quando? Você sabe também ou não? Eu acho que logo no início de outubro mesmo. No início de outubro. Quer dizer, começou outubro, gente, já corre lá na editora ou já corre lá no Instagram do autor, tá? Para obter mais informações. Porque publicação por editora é assim, a gente tem um prazo, a gente tem uma ideia, mas não só é disponibilizado quando é mais perto, né? Então, vocês vão poder acessar as datas corretas através do Instagram e do site da editora. Nicolas, querido, você sobreviveu à sua primeira entrevista em podcast. Como é que você está se sentindo? Eu tô me sentindo muito bem, foi muito legal, gostei. Muito bem. Eu quero te agradecer imensamente, dizer que conversar com você, conhecer você e o seu trabalho é muito importante, foi muito importante, porque trazer autores nacionais para que os leitores, os seguidores, os ouvintes possam ter acesso, também é um trabalho que eu amo fazer. Então, muitíssimo obrigada pela oportunidade, por você ter vindo aqui, mesmo cedo, 9 horas da manhã, a gente tomando café juntos, entre aspas. Muitíssimo obrigada pela chance de divulgar o seu livro e o seu trabalho, querido. Eu te desejo todo o sucesso do mundo, que você não pare de escrever e que o seu livro exploda em vendas, tá? Tá bom, muito obrigado também pela oportunidade aí, viu? Eu é que agradeço. Um beijo. Beijo. Ai, gente, esse foi o escritor Nicolas Peres com o livro Entre Sonhos e Pesadelos. Eu vou me despedindo de vocês, dizendo que tá cheio de entrevista aqui no podcast até o dia 17 de setembro. Muitos autores e muitas autoras. E, evidentemente, lives lá no Instagram, MoniqueMM18. Então, eu espero vocês para mais bate-papo. Obrigada a quem assistiu, quem vai ouvir, quem já ouviu.
e eu espero vocês nas lives, tá? Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro. Beijo, gente. Obrigada.